poderosa. Tema da mensagem de hoje, Rafael, coloca para nós, por favor. Quantos querem receber do Evangelho da Graça? Aleluia. Qual é o tema da mensagem de hoje? O DNA da graça de Deus. Quantos receberam o DNA da graça aí? Quero ministrar essa palavra ao teu coração. E antes nós vamos orar. Eu só queria te lembrar o seguinte: antes de mudar, ou enquanto muda o seu destino, Deus também está mudando a sua origem, está mudando o seu DNA. Essa é a palavra de hoje. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, para que Ele nos dê graça para concluir essa palavra hoje, amém? Pai de amor, nós oramos para que o teu favor e a tua graça se manifeste sobre a nossa vida. Senhor, me dê saúde, me dê voz, me dê autoridade, Senhor, para transmitir o teu evangelho. Nessa última reunião nos surpreende com tanta unção. Os meus irmãos saíram de casa, estão online para receber hoje favor e graça do Senhor. Por isso, ó Deus, libera unção, libera vida, libera autoridade, libera o poder do Senhor, e que possamos sair daqui hoje marcados. Nós queremos que o Senhor nos enxertou, Senhor, na oliveira boa. O Senhor mudou a nossa vida, e isso produziu marcas em nós. Somos marcados por causa do teu sangue. Por isso, Senhor, eu oro para que o Senhor se revele a nós nesse dia de hoje, no nome de Jesus. E a igreja diga amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Muito bem. Irmãos, eu fiz uma pergunta no culto anterior. Se os irmãos puderem abrir só um pouco o ganho do meu microfone, para eu não forçar tanta voz. No culto anterior eu fiz uma colocação aos irmãos, e eu quero fazer com você também. Imagina que você tem um filho, e esse seu filho, você deu um banho nele, ele está todo arrumadinho, colocou o short aqui em cima, está aquela coisa mais bonita do mundo. E aí você fala: nós estamos indo para a igreja, não se suja, fulano de tal. E aí o seu filho foi lá na lama, se sujou todinho, você está atrasado, chegou em casa. Eu pergunto para você, ele está limpo ou ele está sujo? Está com dúvida? É uma pergunta. Ele está limpo ou está sujo? Está sujo, ok? O estado dele é que ele está sujo, mas a posição dele é que ele é o seu filho. Existe uma diferença muito grande entre posição e estado. E eu quero dizer para você, mesmo sujo, ele deixou de ser o seu filho? Não. Isso mostra que o estado, ou seja, como você está, não tem poder de mudar quem você é. O estado não muda a posição. Mas eu quero te falar outra novidade: a posição pode mudar o seu estado. Se seu filho resolve obedecer a mãe e o pai, e a partir de hoje ele resolve não se sujar mais, o que aconteceu? A posição mudou o estado, mas o seu estado não tem poder de mudar a sua posição. Hoje eu quero falar da sua identidade, quem você é, quem você se tornou diante do Senhor. E eu creio que o Senhor vai abençoar demais a sua vida com essa palavra, amém? Eu quero ler Romanos capítulo 11, versículo 16 em diante, e eu quero meditar nesse texto. Eu vou ter que dar algumas pausas para explicar cada contexto, porque tem muitos símbolos, e eu e você precisamos entender, tá bom? Quanto à minha voz, não se preocupe, já ela vai aquecer mais, e aí daqui a pouco eu estou gritando de novo aqui, porque Deus vai me dar muita graça. Eu não perco essa mensagem por nada, então não se irrite. Mas glorifique o Senhor. Vamos lá então. Olha o que diz o texto: se forem santas as primícias da massa, igualmente será o quê? Aí você vai sempre acompanhando comigo, tá? A sua totalidade. Agora vai ficar mais fácil entender. Se for santa a raiz, os ramos também serão santos. O que significa isso? Significa que a raiz define o fruto, ok? Isso é uma lógica divina. Daqui a pouco eu te explico a ordem natural. Mas o texto continua dizendo: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, sendo o que, meus irmãos? Oliveira brava, está falando da gente, ok? Fostes enxertados no meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porque se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Vamos parar aqui para nós meditarmos um pouco sobre cada um desses símbolos aqui. O que a palavra de Deus está nos ensinando a respeito de ramos, de
oliveira boa, oliveira brava. Vamos entender uma questão aqui. A Bíblia diz que alguns ramos foram quebrados dessa oliveira boa. O que é oliveira boa? Oliveira boa é o plano de Deus, é o projeto que o Senhor tinha e tem desde a antiguidade, que veio através de Abraão. Quem são os galhos, os ramos dessas oliveiras? São os judeus. Os hebreus agora se tornaram os judeus, e aí essa promessa agora está sobre eles. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Então, por incredulidade, eles não receberam Cristo como Messias. Você sabe, eles crucificaram a Cristo. Lá em João capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 12, fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Quem eram os seus? Eram os judeus, mas eles não receberam a Jesus. E aí o que aconteceu? A promessa agora passou para nós, que éramos os últimos. E a Bíblia nos chama de gentios. Lembra o ditado? Os últimos. Isso é bíblico e tem a ver com a sua salvação. Então a salvação que primeiro era para o judeu, agora se tornou para nós, mas eles serão salvos por último. Então quando a Bíblia fala da oliveira boa, está falando exatamente desse plano de Deus. E quando fala dos galhos quebrados, são os judeus que perderam a chance de estarem conectados. Mas aí a Bíblia diz nós, e nos titula como oliveira brava, outra espécie de oliveira, que a gente vai explicar daqui a pouco, tá bom? Mas se nós formos enxertados na oliveira boa, a Bíblia diz que nós não devemos nos gloriar achando como se algo viesse de nós, mas tem a ver da raiz. Aí vamos continuar o texto no versículo 18 em diante, ou 19, né? Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Continue. Bem, pela incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme, não te ensoberbeças, mas teme a Deus. O que está dizendo? Realmente alguns ramos foram quebrados, mas eles foram quebrados porque eles não acreditaram. Eles seriam salvos e depois nós. E aí o texto continua dizendo que agora nós devemos temer ao Senhor, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não nos poupará. Versículo 22, considerai pois duas coisas, a bondade e a severidade de Deus, para os que caíram, leia comigo, para os que caíram. Mas para os irmãos aqui da Videira Interlagos, diga assim comigo, bondade de Deus. O texto diz, mas para contigo, bondade de Deus, se nela permanecerdes, de outra sorte também tu serás cortados. Eles também não permaneceram, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Diga aleluia. Olha o que o texto está dizendo. Se eles agora voltarem a crer, Deus é poderoso para enxertar eles dentro do planejamento novamente. Diga amém. Se você está aqui hoje também, você é um galho que estava fora. O Senhor está dizendo para você, Deus é poderoso para te enxertar de novo. Se por algum motivo você se desconectou da oliveira boa, do projeto que o Senhor tem para você, ou que o Senhor tinha para você, o Senhor está dizendo para você, Ele é poderoso para te enxertar novamente. O texto vai finalizar dizendo, versículo 24, coloque para nós, vamos fechar. Pois se foste cortado, daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza, guarda essa palavra, ó, contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais não serão enxertados a sua própria oliveira, aqueles que são ramos naturais. O que está dizendo aqui? Se nós que éramos estrangeiros, nós que éramos os gentios, a salvação chegou até nós e nós fomos conectados. O Senhor está dizendo, quanto mais os judeus que desconectaram, Ele está dizendo, o Senhor pode conectá-los novamente. Diga amém. Vamos separar algumas coisas aqui que é interessante. Por que oliveira boa e por que oliveira brava? Oliveira boa, já te ensinei, é o Senhor, é o plano de Deus para nós, o projeto que o Senhor tem na nossa vida, o propósito de Deus. A raiz é Cristo, mas você entendeu que a oliveira boa é o plano que o Senhor tem. E nós somos chamados aqui nesse contexto, ou éramos chamados de oliveira brava. Olha para a cara do seu irmão e fala assim, ex-oliveira brava. Aí você pode falar para ele, não precisa fazer cara de oliveira brava. Você já mudou, posso ouvir um aleluia?
Você não tem cara de oliveira brava, amém, meus amados irmãos? Mas a Bíblia nos chama de oliveira brava. Alguém sem Jesus ainda é oliveira brava. E qual é a diferença? Talvez na sua Bíblia não esteja a palavra oliveira, mas esteja a palavra zambujeiro. É a mesma coisa. São duas árvores muito parecidas. Você sabe que a oliveira é o famoso pé de azeitonas. Entendeu? É da oliveira que você extrai o óleo de oliva através da azeitona. E aí a Bíblia fala que essa outra oliveira, que é a oliveira brava, é parecida, mas tem algumas características diferentes. Por exemplo, a oliveira brava, que é o zambujeiro, ela cresce na natureza sem qualquer controle, apenas aparece igual mato, entendeu? Não foi algo planejado. Assim éramos nós, sem Jesus. Paulo diz lá em Efésios 2, que nós estávamos no mundo, sem Deus, sem Cristo, longe da comunhão, longe da comunidade cristã, desconectado de tudo aquilo que o Senhor tinha, sem promessas, sem nada, mas a graça do Senhor nos aproximou o sangue de Jesus nos aproximou de Cristo. Posso ouvir um amém? Nós somos alcançados. Então, mais um exemplo do jambuzeiro, ele também tem frutos. Alguns casos não tem frutos, mas quando tem, são frutos muito pequenos, poucos carnudos. Então, por consequência disso, não tem como extrair azeite. Você está entendendo? Você entende que o azeite na palavra de Deus representa a unção do Espírito Santo? Então é um fruto impróprio para consumo. Qual é o nome disso? Diga: oliveira brava. Assim éramos nós, irmãos. Por si só não tínhamos os frutos que seriam na verdade a manifestação da transformação de Deus dentro de nós. As pessoas não conseguem por si só melhorarem lá fora. Mas por quê? Porque a única transformação vem através da unção do Espírito. Mas o que a Bíblia está dizendo que aconteceu? O Senhor nos cortou da oliveira brava e agora nos enxertou contra a natureza na oliveira boa. Eu não sei se você conhece sobre enxerto, mas a ordem natural de quando você vai fazer um enxerto de alguma planta, por exemplo, falar dos cítricos, né? Quando você pega, por exemplo, um pé de limão, que é o preferido para ser o pé de enxerto, porque o limão ele flui muita seiva. Eles pegam um galho de uma laranjeira ou de uma mexeriqueira e eles enxertam no limoeiro. Na ordem natural de enxerto funciona assim: quando você coloca esse galho, agora vai se desenvolver uma laranjeira, vai nascer laranja, ainda que o tronco seja de limão, ainda que a raiz seja de limão. A ordem natural é o fruto conforme o galho. Quem está entendendo a mensagem? Só que aí Paulo está dizendo que para nós e na ótica celestial é diferente, é o oposto. Na ótica celestial é contra a natureza, por dois aspectos. Primeiro, que são espécies diferentes, mas segundo, é porque agora vai acontecer algo fora da ordem natural. Ao invés do fruto ser do próprio galho, agora está dizendo que o fruto depende da raiz. Por isso ele diz: não te glorie achando que o fruto é seu, mas glorie na raiz. Quem é a raiz? Diga comigo: Cristo. Então preste atenção o que aconteceu com você. Eu e você fomos cortados da oliveira brava, nós somos enxertados na oliveira boa, e agora a seiva do Espírito Santo flui através desse plano divino, e aí os frutos que começam a manifestar agora são os frutos do Espírito Santo em nossa vida. Diga aleluia. Você não precisa se esforçar para você gerar fruto, você apenas precisa estar conectado. Tem muita gente que fala: mas quando eu melhorar, eu vou fazer tal coisa. Eu estou tentando melhorar. Deixa eu te dar um caminho mais rápido. Esteja conectado na oliveira boa, que é o plano de Deus, que é o propósito de Deus. E sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai produzir o fruto para você. As pessoas falam: não, pastor, é que eu sou sangue italiano, eu sou sangue pernambucano, eu sou sangue do nordestino, eu sou sangue não sei o que lá. Deixa eu te contar. Não, desculpa te frustrar. Você agora é sangue de Cristo. Eu não tenho nada contra a sua naturalidade, eu não tenho contra a sua nacionalidade, mas eu quero dizer algo para você. Eu e você morremos para esse mundo e nascemos de Cristo Jesus, e a sua pátria agora não é mais essa. A sua pátria, ela é celestial, e a sua origem também não é mais natural. A sua origem agora é espiritual. Diga amém.
Então Deus mudou algo dentro de nós, contra a natureza. O fruto é diferente. Olha, nós temos batismo agora. Qual é a desculpa? É disso que as pessoas dão no batismo? Ainda não estou preparado, não estou pronto. Não é assim que as pessoas falam? Elas estão achando que um dia elas vão conseguir ser tão boas o suficiente para Deus falar, agora eu te quero. Entendeu? Baseado na própria obra da pessoa. Elas não entenderam que o fruto de oliveira brava, desconectado da oliveira boa, continua sendo frutos amargos, impróprio para consumo, não vai mudar de vida. Mas se eu e você queremos mudar de vida, nós precisamos estar conectados na oliveira boa. Então deixa eu dizer algo para você, não é antes do batismo que você vai mudar, mas depois do batismo, você vai ver a obra do Senhor sendo acrescentada na sua vida. Por quê, pastor? Porque o que significa o batismo? O batismo significa, quando você desce as águas, lá em Romanos 6, não precisa colocar agora não, mas Romanos capítulo 6, fala que essa experiência de descer as águas, é o símbolo de descer a morte. Você não tem que morrer fisicamente, porque Cristo já fez isso por você, e Cristo nos substituiu. Quem está entendendo a mensagem? Então agora, quando você crê, o batismo é um símbolo. Desceu as águas, é descer a morte. Lá em Romanos 6 diz, quando você sobe das águas, é como se, assim como Cristo ressuscitou, você está ressuscitando para a novidade de vida. Diga aleluia. O que é novidade de vida? É uma vida nova. É uma vida nova. E agora que você ressuscitou, então quer dizer que você foi cortado da oliveira brava, e agora está enxertado no planejamento, que o batismo faz parte. E aí o que vai acontecer a partir de agora? Os frutos agora na sua vida serão frutos do Espírito Santo se manifestando. Quem não é batizado, fala para ele, pensa em outra desculpa, que você ainda tem uns 20 dias. Vai ter que mudar a desculpa agora. Deixa eu dizer para você, você não precisa estar pronto para batizar, você precisa só decidir se batizar. Jesus diz, é necessário nascer de novo. Batismo é necessidade espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Mas eu te aguardo no dia 4, amém? Mas continuando aqui, você nasceu de novo, nós nascemos de novo, diga aleluia. E eu quero que você perceba, irmão, tem coisas que já estão acontecendo dentro de você, que não tem a ver com a sua natureza antiga, porque você morreu para a natureza antiga. Mas o que está acontecendo agora, é que o fruto do Espírito Santo que habita em você, está se manifestando, a seiva está subindo, e os frutos do Espírito estão se manifestando na sua vida. Eu vou te dar algumas provas. Você está aqui hoje por causa de quê? Não foi porque alguém te obrigou, é porque você quer estar aqui. Tem alguma coisa que te atrai. Você está em uma célula porque alguma coisa te atrai. Você está sentado em um culto ouvindo um pastor pregando, um louvor rolando, aviso sendo dado por 2 horas. Vai fazer 2 horas, né? Daqui a pouco. Quem diria? Você nunca faria isso por si só. Agora você tanto faz, às vezes você até prega também. Então deixa eu te contar uma coisa. Você está sendo transformado, e essas coisas têm sido de dentro para fora. Sabe, tem lugares que você ia e você nem vai mais. Alguns aqui estão lembrando disso porque eu estou falando, você nem percebeu. Você fala, mas nem que eu não vou mais lá. Você não pensou o dia que você falou, hoje eu não vou. Você simplesmente mudou a sua vida, você mudou a sua agenda. Sabe por quê? Porque agora os frutos são espirituais. Você está se tornando mais parecido com Jesus. A obra de Deus está se completando dentro do seu interior. Quem está entendendo, diga amém. A religião diz não pode, não faz, mas a graça dentro do seu coração apenas tira o desejo de fazer. A religião tenta mudar as pessoas de fora para dentro, mas a graça de Deus nos muda de dentro para fora. Você não faz porque você não pode, mas você não faz porque você nasceu de novo. Posso ouvir um amém? Tem coisas que você está desejando que faz parte da obra do Espírito Santo dentro do seu interior. Tem coisas que estão se tornando claras para você, é porque é uma obra do Espírito Santo de transformação dentro da sua vida. Diga aleluia. Então preste atenção nessa história de sermos enxertados. Você sabe que fica uma marca nos 2 lados. Fica uma marca na porta do enxerto. Eu dei um exemplo para você, que era o pé de limoeiro. E agora nós estamos falando que a oliveira boa é o planejamento de Deus. Então fica uma marca. E nós entendemos que se Cristo é a raiz, e lá na frente a gente já vai falar sobre isso, Cristo já falando de uma obra completa, Ele chama agora de uma videira, onde Ele é a videira e nós somos os ramos. Então quer dizer que fica marcas em Cristo, mas também fica marcas em nós. Pastor,
aonde que está a marca desse símbolo que o Senhor está falando, de enxerto em Cristo? Olha, você vai lembrar, quando Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, a primeira coisa que ele faz é aparecer aos discípulos que estavam escondidos, reunidos em um lugar, com medo. Jesus aparece no meio deles, e aí o que Jesus diz? Quais foram as primeiras palavras de Jesus quando ressuscitou? Jesus mostra as mãos furadas, lembra disso? E diz para eles o seguinte: paz seja convosco. Qual é a mensagem que Jesus diz? Ótimo. Aí Jesus mostra o seu lado que foi furado. Você sabe que quando Jesus estava na cruz, antes já ia dar o horário que precisavam tirar. Ele ia virar o dia, ia dar 6 horas da tarde. Não podia trabalhar no sábado, que era a partir da hora que o sol ia virar. E aí o que acontecia? Precisava ver se já estava morto ou não, ou antecipar a morte. Fizeram isso com os outros presos. Mas com Jesus, testaram para ver, para não quebrar as pernas, porque nenhum dos ossos do Senhor seriam quebrados, porque quando quebrava as pernas, as pessoas altamente eram sufocadas. Mas mandaram testar furando Jesus com a lança. E o que saiu? Saiu água. Sabe por quê? Todo o sangue foi derramado na cruz do Calvário, para perdão de todos os nossos pecados. Você e eu fomos comprados por um alto preço, pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Diga amém. Mas volta para cá, essa é a obra que pagou pelo seu pecado, essa é a justiça que foi feita. Aí Jesus agora olhando para os seus discípulos, volta lá para a cena, Jesus agora mostra o outro lado e diz: paz seja convosco, e mostra agora o seu lado. O que significa isso? Que Paulo diz: mediante a fé temos paz diante de Deus, porque nós somos justificados pelo Senhor. Diga: eu tenho paz, porque eu fui justificado. Você não tem problema, não tem o que temer. Então você tem paz, por causa que você foi justificado. Diga aleluia. Mas continuando o texto aqui, então a marca de Cristo está do seu lado. Pastor, mas e a nossa? E eu quero encerrar a palavra aqui. A nossa não está do lado, a nossa está dentro. As marcas desse enxerto não é por fora na nossa vida, mas eles são por dentro de nós. Nós agora tornamos uma nova criatura. Deus mudou o nosso DNA. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 45, a respeito da nossa natureza. E aí vai chamar Adão de primeiro Adão e Jesus de último Adão. E olha o que diz o texto: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito o que, meus irmãos? Preste atenção nisso, alma vivente. O segundo, que é o último Adão, porém é espírito vivificante. Versículo 46, coloca para nós. Mas não é primeiro espiritual e sim natural, e depois o espiritual? É a ordem, primeiro o homem natural, depois o espiritual. Aí Paulo agora ensina: o primeiro homem formado da terra, ele é o que, meus irmãos? Terreno, terrestre, entendeu? Quem nasce de Adão é o que hoje? Terreno, homem natural, pequeno Adão. Se quem nasce em Adão nasce em pecado, todo ser humano nasce em pecado, porque vem de Adão. Mas lembra que eu disse para você que quando nós nos batizamos nas águas, a Bíblia fala que nós morremos com Cristo, e quando nós levantamos, nós estamos ressuscitando para uma novidade de vida. Então quer dizer que agora você não é mais de Adão. Se você não é mais de Adão, você não é mais terrestre. Olha para o irmão e diz: você é um extraterrestre, está além da terra, literalmente. Obviamente não vamos chamar disso, mas a Bíblia vai chamar de celestial. Olha aqui, ó. O segundo homem é da onde? Do céu. O primeiro homem é da terra, mas o segundo homem é do céu. Aí olha a regra interessante agora aqui, vamos lá. Como foi o primeiro homem terreno, tais também os demais homens são o quê? Quem nasce de Adão é um pequeno Adão, entendeu? É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Eu pergunto para você: para alguém nascer natural, ele precisou fazer algum curso? 7 passos para você cometer os piores pecados da vida. Fez algum curso assim? Não. Só precisou fazer o que, meus irmãos? Nascer. Está entendendo? Já viu um bebezinho? O bebezinho começa, você já vê os pecados já em um bebê. Pastor, bebê é anjinho. Não, o bebê é tão pecador quanto todos nós. Você vai perceber, por exemplo, assim, tira o bebê, a criança, tira um brinquedo dela, ou peça um brinquedo, ela vai segurar o brinquedo dela aqui. Entendeu? Por quê? Porque agora é egoísmo. Isso é pecado, egoísmo é pecado. Sabia não? Outra coisa, vai ver a criança batendo na outra criança, puxando o cabelo da outra.
tão pequenininha, tadinho, é bonitinho quando é pequeno, é ruim quando cresce e continua batendo na mamãe e no papai, entendeu? Mas isso significa o quê? É a ira, é o pecado, entendeu? Então criança tem as coisas como dela, briga com os outros, porque quem nasce de Adão é Adão. Mas quando nós morremos e nascemos agora com Cristo, a nossa natureza também vai mudar. Então preste atenção, quando você aceitou Jesus, antes de aceitar Jesus, eu e você tínhamos o inferno como nosso destino, iríamos morrer eternamente. Mas quando aceitamos Jesus, diga-se comigo, ó, o meu destino mudou. Mas eu estou pregando no culto de hoje, já estou acabando a palavra aqui, é que além de mudar o seu destino, Deus também mudou a sua origem. A sua origem não era de Adão, mas como você morreu, olha o que diz o texto agora aqui, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então agora você foi tirado de Adão, você agora foi conectado com Cristo, agora você nasceu de novo, e agora você vive novidade de vida, e a vida que você vive hoje, você não vive na carne, mas agora você vive pelo Espírito. E se você não fez nenhum curso para você transmitir a identidade de Adão, eu quero dizer que você também não precisa de nenhum esforço natural para externar a identidade espiritual. Se para ser natural você só precisou nascer, quanto concorda comigo? Lembra do exemplo do bebê? Só precisou o quê? Nascer. E eu digo que a mesma regra é para o espiritual. Então para os frutos espirituais, olha aqui que eu estou acabando, para os frutos espirituais se manifestarem, você só precisa de uma coisa. Alguém pode responder para mim? Diga, nascer de novo. Tem alguém que nasceu de novo? Você então é espiritual, você é o homem, a mulher do céu, você carrega a identidade de Cristo na sua vida, os frutos estão subindo, a seiva está subindo, os frutos do Espírito Santo estão se manifestando, e se manifestarão na sua vida, diga aleluia. Versículo 49, vamos acabar. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, qual é a nossa responsabilidade agora? Trazermos a imagem, trazer também a imagem do homem. Qual é a minha missão e a sua missão? Eu vou representar Jesus, eu vou manifestar a imagem de Jesus, o caráter de Cristo sobre a minha vida, diga aleluia. Eu sei que alguns podem falar, pastor, mas eu não consigo, eu sou uma pessoa tímida, pastor, eu não consigo, eu sou uma pessoa muito brava, pastor, eu não posso, eu sou uma pessoa muito introspectiva, né? Pastor, eu não sei falar em público, e blá, 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 tantas e tantas coisas. O nosso erro é porque a gente olha para o que nós temos, olhamos para o nosso fruto. Não, eu sou assim porque eu sou impaciente demais. Olhamos para a impaciência. Eu concordo, é fruto da nossa carne, a impaciência faz parte da carnalidade. Tantas coisas fazem parte da nossa carnalidade. Mas acontece que nós morremos para essa carne, e nós agora nascemos de novo. E agora você tem uma nova identidade, e agora esses frutos se manifestarão sem nenhum esforço natural. Você só precisa estar conectado na oliveira boa. Quem está conectado, diga amém. Talvez você fale, pastor, mas eu não vejo, eu estou conectado há tantos anos, sou crente, eu não estou vendo o fruto da mansidão, do domínio próprio, da ira. Sim, eles não são seus, eles são do Espírito Santo. Mas por que não está manifestando? É porque agora, quando a seiva vem, daqui a pouco os frutos vão aparecer. Pastor, mas não apareceu até hoje. Então é mais fácil resolver o problema, é porque a seiva não está fluindo. Libera o fluir, flua no Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. E os frutos da mansidão, do domínio próprio, da alegria, da longanimidade, da paciência começarão a se manifestar sobre a sua vida. O amor vai se manifestar, a alegria vai se manifestar, sem você precisar se esforçar para fazer nada. Diga aleluia. Põe a mão aqui nas suas entranhas, diga assim, ó, o Espírito Santo reside dentro de mim. Diga, eu nasci de novo, e os frutos do Espírito se manifestarão sobre a minha vida. Diga amém. Pode aplaudir a Ele. Para encerrar a palavra, lá em João capítulo 15, mesmo sendo antes de Paulo afirmar essa verdade tão categórica e tão destrinchada, Cristo conta isso de uma maneira mais completa. E eu quero que você aprenda a se ver através da nova aliança. Na nova aliança você nunca será, na nova aliança você sempre é. Por exemplo, você não será abençoado, você já é abençoado. Deus não fala com você olhando para o seu passado.
Quando ele trata do passado, é só para falar: do seu passado eu não me lembro mais. Você nem tem, entendeu? E quando Deus te vê, Ele te vê como você já é. Na nova aliança tudo já é, você já se tornou, Cristo já te fez. Então preste atenção agora, porque Jesus vai usar o mesmo exemplo, mas vai mudar a árvore. Ele não vai dizer agora uma oliveira boa ou oliveira brava. Ele nem vai falar mais da oliveira brava. Ele vai se dizer só o seguinte: eu sou a videira verdadeira. A nossa não é a falsa não, tá? Nosso nome da igreja é videira, para você que nos visita. Mas Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Versículo 2, rapidinho: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo que dá fruto Ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Eu vou voltar nos pontos rapidinho. Versículo 4, para avançar o culto: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não podeis o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vós sois o que agora? Deixa o texto parado aqui, vamos terminar só o versículo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis. Vamos deixar no 5, a gente vai entrar no 6 agora. Preste atenção, Ele não está dizendo: eu sou a videira e vocês são a videira brava, ou a oliveira brava. Percebeu uma coisa? Porque Deus nunca vê você como você era, mas quem você é a partir de agora. Ele está dizendo o seguinte: ainda que eu e você fomos um dia enxertados, Ele está dizendo que essa obra de mudança de natureza é algo tão poderoso, de mudança de espécie é algo tão poderoso, que você não é mais quem você era no passado. Quando Deus olha para você, Ele não te vê no seu passado, Ele já está te vendo quem você é agora. Foi feita justiça de Deus na sua vida. Quando Ele diz assim: eu sou a videira, você é o ramo, Ele está dizendo: você é parte de mim, você já está conectado em mim. A sua essência agora é a minha essência. Você faz parte da própria videira. Você não é um galho agora enxertado na videira, você agora faz parte de Cristo. Paulo diz que eu e você fomos achados em Cristo, e sermos achados nele, diz a palavra de Deus. Ele também diz Cristo em vós. Lá em Colossenses diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo está em você, você está em Cristo, eu e você somos de Cristo, e Cristo está se manifestando na sua vida. Diga aleluia. Então agora você está nele, você é achado nele. E você sabe que a parreira, que é a videira, o pé de uva, para ficar mais fácil a comunicação, ela é uma trepadeira. Então é como se ela não tivesse tronco, embora os troncos que existem nela são resultados de ramos que foram crescendo, 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 e agora se tornaram troncos. Ela é uma trepadeira, você precisa colocar coisas para ela ir, ela ir produzindo seu fruto. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que agora Cristo já quer tudo em todos. O corpo de Cristo é feito por nós. Você está entendendo? Ele é o cabeça. Quando Ele diz que nós somos os ramos, a árvore toda é de ramos. Quer dizer que agora essa grande comunidade, que é a igreja, é a própria videira. Cristo é tudo em todos. Eu não sei se você sabe, mas assim será a nova Jerusalém. Entendeu? O grande corpo é a própria igreja. Deus vai transformar tudo isso em um único ser, onde Deus está envolvido em uma perfeita unidade. Diga aleluia. E aí o texto continua dizendo, isso aqui é glorioso demais, irmãos. Eu preciso acabar já aqui o culto, mas o versículo 6 em diante, coloca para nós o versículo 6 em diante. Se alguém permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será. Versículo 8 continua dizendo: nisto é glorificado meu Pai, e que você dê muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos e permaneceis no meu amor, e assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria seja o quê? Completa. Verso 12, já estou acabando. E o meu mandamento é esse: que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida a favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando.
Versículo 15, olha que fantástico. Já não vos chamamos mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vos chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fois vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, termine. Fica de pé no seu lugar, fica de pé. Você vai terminar de pé. Os irmãos do louvor já subam aqui. Tudo que você pedir em meu nome, o que está escrito aqui? Ele vos, de novo, Ele vos, tudo que você pedir no nome, Ele vai conceder para você. Diga amém. Pastor, cadê as marcas? Sim, a de Jesus foi do lado, a nossa é dentro. Você leu 6 marcas, eu só vou citar. A primeira marca qual que é? No versículo anterior ele diz: vós já estáis limpo pelas palavras que eu tenho vos anunciado. Lembra do filho que se sujou? Ele está dizendo o seguinte: nós somos limpos, perdoados, só ouvindo a palavra. Você crê nisso? Pastor, peraí, eu nem me arrependi ainda. Você já está limpo agora, você já está purificado agora, porque você está ouvindo a palavra. Quando eu era jovem, eu pegava pessoas na rua, e aí eu dei banho num rapaz que ele estava bêbado. Levei no porão da igreja que eu fazia parte. Lá tinha um monte de roupa, peguei roupa boa, peguei perfume bom. O pessoal tinha doado caiaque, naquela época caiaque era o top. Falei, daqui os caiaques, peguei dos irmãos, tudo, dei um banho no cara. Enquanto eu estou dando banho no cara, ele estava todo sujo, bêbado. Aí de repente ele começa a orar em língua. Aí eu falei, confundiu minha teologia agora. Eu era novo convertido. O cara está bêbado, está orando em língua, é de Deus, não é de Deus? Eu não sabia nada disso ainda. E ele começa a orar em língua, e aí eu só estava falando a palavra para ele, que ele era amado, isso aqui, falando, ministrando ele, que ele devia ver essa vida. Jesus amava demais a vida dele. Ele estava pregando o que, meus irmãos? A palavra. Ele estava sujo, até espiritualmente, todo errado. Mas enquanto eu estava fazendo isso, de repente, dei banho, deixei ele bonitão, cheiroso, parecia outra pessoa que tinha entrado lá dentro. Aí o cara começou a ficar sóbrio, totalmente transformado, era outra pessoa. O efeito da cachaça sumiu. Não foi por causa do banho não, que nem era gelado. Foi por causa da palavra. Quando você ouve o evangelho, você é limpo. Jesus está dizendo: vós já sois limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Diga aleluia. Então a primeira marca na sua vida, diga assim comigo: eu sou perdoado. Segunda marca é a presença. Olha o que ele diz: permanecer em mim, eu permanecerei em você. A segunda marca no seu interior é que Deus colocou a própria presença dele dentro de você. Deus resolveu morar dentro de você. Essa é a segunda marca do Senhor na sua vida. Diga: Deus habita dentro de mim. Os irmãos, preguem comigo, pelo amor de Deus. O Espírito Santo habita dentro de você. Diga aleluia. A terceira marca, diga assim comigo: eu tenho a unção da frutificação. Jesus diz: quem permanece em mim frutifica. Ele diz: o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Videira é Jesus. Por si só, não temos como produzir fruto. Se você quer melhorar, ser um marido melhor por si só, desculpa, não vai conseguir. Pode fazer a melhor terapia, não vai conseguir. Se você quer se tornar um homem, uma pessoa melhor, uma mulher melhor, pelo esforço natural, você vai ter no início dar sinais, mas daqui a pouco você esquece. E quem diz isso é Tiago. Ele diz: o homem se olha no espelho, contempla o seu rosto e sai, e daqui a pouco se esquece do que viu. Você vai se arrepender, vai posicionar um dia, 2 dias. Se a mulher falar, se não mudar, acabou o casamento. Aí 2 dias de um homem novo. Aí no 4º dia voltou a fazer tudo errado de novo. Por quê? A força humana não produz fruto. O susto, o medo de perder, ainda que seja algo tão importante, não é suficiente para mudar alguém. Porque a mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É uma obra do Espírito Santo dentro de nós. E no amor de Deus lança fora todo medo. Deus não age no medo. A experiência é baseada no amor. Quando você entende que você é amado pelo Senhor, então diga: eu possuo a unção da frutificação. Deus marcou você com essa unção. Quando você entende isso, você sabe: através do Espírito Santo eu tenho, através do Espírito Santo eu posso. O Espírito Santo te ensinará. Abre a sua boca, o Espírito Santo colocará as palavras.
Deus vai guiar você. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo te habilita, o Espírito Santo te dá sabedoria. Tudo que eu e você precisamos tem o Espírito Santo. A frutificação vem do Espírito, diga aleluia. Essa é a terceira marca. Quarta marca do Senhor sobre a sua vida, diga assim comigo: sem Ele eu nada posso fazer. Que marca que é essa, pastor? É a marca que você nele pode todas as coisas. Deus marcou você com essa unção. Nunca ande por aí dizendo: eu não sei, eu não posso ser um líder agora porque eu não sou qualificado, eu não posso ser um empresário porque eu não tenho essa habilidade, eu não posso assumir um cargo maior porque eu não tenho tal qualificação. Deixa eu te falar, você tem a maior qualificação de todas. Você tem a unção, você tem uma marca que diz: tudo você pode naquele que te fortalece. Você não pode sozinho, você só pode, diga comigo, nele. Jesus é tudo que você e eu precisamos. Nele você pode todas as coisas, diga aleluia. Quinto aspecto, diga comigo assim: eu fui marcado com o favor de Deus. Olha o que Jesus diz: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, o que vai acontecer? Tudo que eu pedir será feito. Pastor, o que significa isso? Diga-se comigo: favor. É favor de Deus, é a graça do Senhor sobre a sua vida para receber todas as coisas. Você carrega a unção do favor. Você pode pôr a mão aqui no seu coração, aqui nas suas entranhas aqui, ó, porque o Espírito Santo habita aí. E o Senhor está dizendo que essa marca Jesus fez no seu interior. É a marca do enxerto, é a marca de uma nova vida, de uma nova essência, de um novo DNA, de uma nova espécie que você se tornou. E o que a palavra de Deus está dizendo? Você carrega a unção do favor. Com a sua mão aqui, diga assim, ó: eu sou favorecido. Diga assim, ó: eu fui marcado pelo favor de Deus. Quantos foram marcados pelo favor? Diga aleluia. Aleluia. Você foi marcado pelo favor. Última marca. Olha o que Jesus diz: eu vim para que a vossa alegria seja completa. Escuta aqui, eu vou te falar. Não é errado você desejar coisas boas, eu também desejo. Queira um melhor carro, queira a melhor casa, queira ter tudo melhor, mas jamais imagine que a sua alegria estará dentro dessas coisas. O fato das pessoas não terem e não acessarem, elas acham que elas são infelizes porque elas não têm ou porque elas não acessaram, quando na verdade a realidade espiritual é outra. Jesus diz que só tem um lugar onde a nossa alegria pode ser completa: é nele, é em Cristo. Paulo diz, olha isso, irmão, para acabar o culto: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas dessa vida, olha o que a palavra diz: somos os mais infelizes de todos os homens. Somos o que, meus irmãos? O mais infeliz de todos os homens. Aqui está dizendo de um crente correto, cheio do Espírito Santo, mas que talvez ele ache que tudo que ele pede para Deus, se ele receber coisas naturais, a vida dele está completa. Deixa eu dar um endereço novo para a sua fé. Paulo diz, ainda que você receba tudo: a casa, o apartamento, o BYD Plus 2027, sua casa, tudo que você quer sobre a sua vida, o único lugar que pode preencher a sua vida é em Jesus. Jesus falou: eu vim para fazer o que coisas não podem fazer. Eu vim para a sua alegria ser completa. Você vai ver pessoas ricas, famosas, que tem tudo, que tem todo o dinheiro, que vai para todo lugar do mundo, depressivo, porque tem tudo, mas não tem Jesus, então não tem nada. A nossa alegria está em Cristo. Tendo tudo ou não possuindo nada, você já é completo, porque você tem Jesus, o maior sentido da sua vida. Levanta a sua mão e diga assim: eu fui marcado e eu tenho Cristo, e porque eu tenho Cristo, a minha alegria, ela será completa. Diga: eu recebo Cristo, e porque eu tenho Cristo, a minha alegria, ela é completa. Olha para mim para acabar aqui. Conhece a história de Salomão? Leia na sua casa hoje. Leia Eclesiastes, do capítulo 8 em diante. Veja o final da história de Salomão. Ele vai dizer algo assim, ó: tudo que desejou a minha alma, eu não privei em ela tê-la. Salomão foi o cara que experimentou todas as maiores alegrias dessa vida. E sabe o que ele disse no final? Que era vaidade correr atrás do vento, não achou propósito nisso.
Ele achou que era ter mulheres. Ele teve mais de 1000, alguns dizem 1500 mulheres. Ele não achou sentido nisso. Ele achou que era o dinheiro, que era a riqueza, achou que era na bebida. Ele diz: vão me dar o vinho para encontrar o sentido. E ele procurou em todos os lugares o sentido da vida. E no final ele falou que era vaidade e correr atrás do vento. Você não precisa ir até lá para você entender aqui que o maior sentido e a maior resposta da sua vida está em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus aqui hoje? Diga amém. Põe a mão no seu coração, diga assim: eu estou em Cristo Jesus. Eu queria orar com você só por um minuto, pode ser? E nessa oração eu queria que você falasse: Senhor, eu não quero viver distante, eu quero estar conectado em Ti. Quantos aqui querem estar conectados no Senhor? Põe a mão no seu coração, repita uma oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, o meu DNA foi transformado e eu não quero viver distante de Ti. Olha o Senhor agora, fale isso para Ele. Transforme essa música em uma oração. Sim, Jesus, fala para Ele isso hoje. Fala assim: eu não entendi, escuta o meu clamor, e eu quero estar em Ti. Eu quero estar enxertado em Ti. Preciso de Ti. Será que você pode cantar isso? Levante a sua mão, vamos cantar juntos isso. Diga isso. Senhor, não posso viver. Fala para Ele: não vale a pena. Você já entendeu isso? Declare: escuta. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, eu preciso de Ti. Levanta as suas mãos, porque as lutas querem nos afastar. E as lutas vêm tentando me afastar de Às Ti. vezes frieza, escuridão, procuram me cegar. Mas o que você vai fazer? Mas eu não vou desistir. Só que você pode cantar mais alto. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer. Sim, Senhor. Contigo até o fim. Só que você pode declarar: Distante de Ti, Senhor. canta, igreja. Não posso viver. Vamos juntos declarar isso. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Vamos declarar juntos isso. Distante de Ti, Senhor. Canta, igreja, canta. Cante. Vale a pena existir. Querida igreja, escuta. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Vamos declarar: e as lutas vêm tentando nos afastar do Senhor. E as lutas vêm tentando me afastar de Ti. Frieza e escuridão procuram Me cegar. E o que você vai fazer? mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de Ti, Senhor. Feche os seus olhos. Sim. Sim, Espírito Santo. Feche os seus olhos agora, por alguns minutos. Deixa a seiva do Espírito fluir. Deixa os frutos do Senhor mudarem a sua natureza agora. Deixa os frutos do Espírito se manifestar. Deixa Ele libertar você de você mesmo. Deixa a unção de Cristo fluir na sua vida agora. Então liberta-me de mim. Sim, Senhor. Eu
quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu Viver é transformado. e reina. Feche os seus olhos, declare isso. Espírito Vamos repetir isso, finalizando juntos. sobre a casa.